bebe. Foi só isso que ela disse. A mulher estendeu a mão na minha frente. E dentro do frasco, o líquido dourado tremia, refletindo o sol da praça como se estivesse vivo. Eu não ouvi música, não ouvi gente falando, não ouvi nada. Eu só vi aquele frasco, a poucos centímetros da minha boca. E eu pensei, se isso for mentira, vai doer mais do que todas as outras vezes. Ela chegou mais perto e falou num sussurro que parecia atravessar minha pele. Bebe, e sua voz nasce. Meu coração começou a bater tão forte que eu achei que todo mundo estava ouvindo. Minhas mãos tremiam, minha garganta doía, não de som, mas de ausência, porque eu nunca tinha falado. Nunca. E aquela mulher, que ninguém na praça parecia notar, estava me oferecendo algo que médico nenhum no mundo conseguiu me dar. Eu encarei o líquido dourado. Ele parecia quente, parecia pesado, parecia perigoso. Era como se aquela decisão fosse dividir minha vida em duas partes, antes e depois daquele gole. Eu queria perguntar se doía, queria perguntar se funcionava, queria perguntar se era mentira, mas eu não tinha voz. Então eu fiz a única coisa que podia. Inclinei a cabeça, e no exato segundo em que o vidro encostou nos meus lábios, eu ouvi um grito rasgar a praça. O que você pensa que está fazendo? A mão do meu pai surgiu do nada e arrancou o frasco com violência. O líquido dourado voou, o vidro bateu no chão e se quebrou em dezenas de pedaços, brilhando no chão como se o próprio milagre tivesse sido esmagado. A mulher foi empurrada, caiu, chorou, fugiu, e eu fiquei ali, parada, com a garganta ardendo, o peito apertado, o corpo inteiro tremendo, porque alguma coisa tinha acontecido dentro de mim. Alguma coisa tinha acordado. Minha mão foi direto no pescoço. Minha boca se abriu sozinha. E naquele instante, o homem mais poderoso que eu conhecia ficou pálido. O joelho dele cedeu. E o silêncio da praça ficou pesado, como se o mundo inteiro estivesse esperando ouvir algo que nunca tinha existido. Eu quase vou te contar agora o que saiu da minha boca. Quase. Mas se eu fizer isso agora, você não vai entender o tamanho da dor que veio antes. Nem porque o que aconteceu depois transformou essa história no maior pesadelo da minha vida. Porque essa não é só a história de um líquido misterioso. É a história de como eu descobri que nem todo milagre é feito para ser vendido. E que algumas pessoas só se aproximam quando percebem que podem lucrar com a sua cura. Então fica comigo até o final. Porque antes de eu te contar o que aconteceu naquele segundo, eu preciso te levar para o começo, para o silêncio, para tudo o que eu sofri antes dessa praça. E agora, já que você chegou até aqui e sentiu esse momento comigo, se inscreve no canal agora, porque aqui eu conto histórias que não aliviam, elas transformam. Compartilha esse vídeo com alguém que já teve medo de acreditar de novo. Às vezes, tudo o que a gente precisa é ouvir que o impossível pode bater à porta. Respira. Agora sim, eu vou te contar como tudo começou. Eu não lembro do dia em que eu nasci, óbvio, mas eu lembro exatamente do que eu cresci sentindo. E deixa eu te perguntar uma coisa, antes de continuar. Você já esteve num lugar cheio de gente, e mesmo assim se sentiu completamente sozinho? Como se todo mundo estivesse vivendo no mesmo mundo, menos você. Porque era assim que eu me sentia, o tempo todo. Eu via bocas se mexendo, via risadas explodindo do nada. Via gritos de alegria, gritos de raiva, discussões que começavam e terminavam, e eu ficava ali, presa numa redoma invisível. Era como se o mundo estivesse em volume máximo, e eu em mudo permanente. Eu entendia muita coisa pelos olhos, pelo jeito das pessoas, pelo clima do ambiente. Eu sabia quando alguém estava feliz, sabia quando estava mentindo, sabia quando estava com pressa ou irritado. Mas eu não tinha como devolver para o mundo o que eu sentia por dentro. Você já tentou gritar sem som? Já tentou pedir ajuda só com o olhar? Já tentou explicar dor sem palavra nenhuma? É desesperador. E as pessoas ficam estranhas quando não entendem algo que foge do normal. Algumas olhavam para mim com pena, aquele olhar pesado que parece dizer, coitada. Outras ficavam desconfortáveis, evitavam contato, desviavam o rosto. E outras
Simplesmente agiam como se eu não estivesse ali, como se eu fosse invisível. E isso machuca de um jeito que ninguém vê. Agora, meu pai. Meu pai era diferente de todo mundo. Meu pai era o tipo de homem que não aceitava perder. Em nada. Nunca. Ele tinha dinheiro, poder, nome, influência. Ele tinha aquela postura de quem entra num lugar achando que tudo e todos devem abrir caminho. Ele falava alto, andava rápido e tinha a mania de agir como se o universo tivesse sido criado para obedecer. E quando ele descobriu que eu não falava, eu vi, mesmo sendo criança, o que aquilo fez com ele. Não foi só tristeza, não foi só preocupação, foi raiva. Era como se a minha mudez fosse uma afronta direta ao orgulho dele. Como se o mundo tivesse dito na cara dele: você pode comprar quase tudo, mas isso não. E aquilo o consumia. Começou então o desfile interminável de médicos, clínicas, exames, especialistas, consultórios frios, luz branca, silêncio constrangedor. Eu perdi a conta de quantas vezes alguém segurou meu queixo, abriu minha boca e disse: vamos lá, tenta. Como se a minha voz fosse um botão escondido. Como se eu estivesse escolhendo não falar. Você consegue imaginar o peso disso sobre uma criança? Eu queria brincar, queria correr, queria rir alto como as outras crianças, queria chamar alguém pelo nome, queria ser normal. Mas eu não era a filha que brincava. Eu era o problema a ser resolvido. E a cada tentativa frustrada, a cada médico balançando a cabeça, a cada esperança quebrada, meu pai ficava mais frio, mais distante, mais duro. Era como se, junto com a esperança de me ouvir falar, ele também fosse perdendo a capacidade de sentir. E eu cresci assim, num mundo cheio de vozes, aprendendo cedo demais o que é viver em silêncio. Você pode achar que morar numa mansão é viver dentro de um conto de fadas, portões altos, corredores largos, tudo brilhando. Mas deixa eu te falar uma coisa, olhando direto para você. Uma casa pode ser enorme, e mesmo assim parecer pequena por dentro. Pequena de carinho, pequena de riso, pequena de abraço. Na minha casa tinha espaço demais e presença de menos. Tinha corredor demais e amor de menos. Meu pai era o tipo de pessoa que atravessava a sala falando ao celular, sem olhar para ninguém. Ele gesticulava, mandava, cobrava, exigia, como se o mundo inteiro estivesse sempre devendo algo a ele. E quando ele olhava para mim, não era um olhar de pai. Era como se ele estivesse encarando uma parte quebrada da própria vida. Você já sentiu alguém te olhar assim? Como se você lembrasse a pessoa de algo que ela prefere esquecer? Eu cresci tentando agradar, tentando ser melhor, tentando ser suficiente. Eu tentava ser a filha perfeita para compensar aquilo que eu não conseguia fazer. Falar. Eu desenhava para ele. Eu mostrava meus brinquedos. Eu sorria, esperando que aquilo bastasse. Mas nunca bastava. Era sempre como se faltasse alguma coisa. E faltava mesmo. Faltava a ponte. Porque sabe o que é você querer dizer, eu te amo? E tudo o que consegue fazer é colocar a mão no peito e torcer para a pessoa entender? Eu fazia isso. Eu fazia isso o tempo todo. E meu pai entendia do jeito dele, com pressa. Naquele dia, o sol estava forte, quase pesado demais, e a praça parecia um mundo inteiro funcionando ao mesmo tempo. Tinha vendedor gritando oferta, tinha criança correndo atrás de pombo, rindo sem preocupação nenhuma. Tinha música de rua se misturando com passos apressados e conversas soltas. Tudo estava vivo. E eu estava ali, do lado do meu pai, segurando a mão dele. Ou pelo menos, achando que estava. Porque meu pai não estava comigo de verdade. Ele estava no telefone, falando alto, gesticulando, rindo daquele jeito que não era alegria, era domínio. Você já esteve ao lado de alguém assim? Fisicamente perto, mas emocionalmente a quilômetros de distância? Eu lembro do momento exato em que ele se afastou alguns passos. Não disse nada, não pediu para eu esperar. Foi só aquele gesto silencioso que dizia, fica aí. E eu fiquei. Não porque eu queria, mas porque eu já tinha aprendido cedo demais que a atenção dele era como o vento. Às vezes vinha, às vezes ia, e quase nunca avisava. Você aprende a não pedir,
aprende a não chamar, aprende a não incomodar. E foi exatamente nesse espaço vazio, nesse segundo em que eu fiquei sozinha no meio de tanta gente, que ela apareceu. Uma menina de roupa gasta, cabelo bagunçado, mas com um olhar que não tinha medo do mundo. Ela se aproximou devagar, como quem chega perto de um passarinho arisco com cuidado para não assustar. E ela falou. Sim, falou comigo. E isso, por si só, já era raro. Porque a maioria das pessoas não sabia o que fazer diante de alguém que não responde. Mas ela falou com naturalidade, sem pena, sem estranhamento, como se eu fosse normal. Oi, eu sou a Ivana. Você tá sozinha? Eu não respondi. Eu só olhei e ela entendeu. Você já viveu isso? De alguém te entender sem você precisar explicar nada? Ela sentou do meu lado como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Como se aquele banco estivesse esperando exatamente por nós duas. E naquele instante, no meio de uma praça cheia de vozes, eu senti algo que eu não sabia explicar. Eu não estava mais invisível. Alguém me enxergou. Ivana conversava comigo como se minha ausência de voz simplesmente não importasse. E isso já era raro. Ela dizia coisas simples, engraçadas, do tipo: você tem cara de quem guarda segredos. Você gosta daqui? Eu aposto que você corre mais rápido do que parece. E eu ria. Ria sem som, mas ria. Você já percebeu como é raro alguém te tratar como igual, sem tentar consertar você? Enquanto todo mundo me olhava como um problema, Ivana me olhava como pessoa. E então, ela fez um gesto que mudou tudo. Sem pressa, sem alarde. Ela colocou a mão no bolso e tirou um frasquinho de vidro. Era pequeno, simples, mas brilhava no sol de um jeito estranho, quase hipnotizante. Dentro, um líquido dourado se movia devagar, como se estivesse vivo, como se pegasse a luz e devolvesse com força. Eu não conseguia tirar os olhos dali. Ela levantou o frasco perto do meu rosto e sussurrou, tão baixo que parecia uma magia proibida. Bebe, e sua voz nasce. Meu coração disparou, porque ao mesmo tempo que eu queria mais do que qualquer coisa, eu tinha medo. Medo de ser mentira. Medo de ser só mais uma promessa vazia. Medo de doer. Medo de acreditar e nada acontecer. Você já sentiu isso? Aquele medo de tentar de novo porque já doeu demais antes? Mas o olhar dela era sério, era firme, era cuidadoso. Não tinha brincadeira ali, não tinha crueldade. E naquele olhar, eu senti algo que não sentia há muito tempo: confiança. E agora, eu quero que você pare um segundo comigo e pense na sua própria vida. Você já acreditou em algo que todo mundo dizia ser impossível? Algo que só você sentia que precisava tentar mesmo com medo? Escreve nos comentários, qual foi o seu impossível? Eu quero ler de verdade, porque foi ali, bem na beira daquele impossível, com um frasco pequeno nas mãos de alguém que ninguém notava, que eu me vi, pela primeira vez. Eu estava prestes a beber. Ivana inclinou o frasco bem devagar, com cuidado, como se soubesse que aquele gesto podia mudar tudo. O líquido dourado encostou na minha língua, e foi nesse exato segundo que meu pai apareceu como uma tempestade. O que você tá fazendo? A voz dele rasgou a praça. Não foi um grito comum. Foi um grito de controle, de posse, de alguém que não aceita perder nada, nem o destino de outra pessoa. Ele arrancou o frasco da mão da Ivana com violência e a empurrou com tanta força que ela quase caiu no chão. O vidro escorregou, bateu nas pedras da praça e estilhaçou. O líquido dourado se espalhou. O cheiro era amargo, forte, quase sufocante. As pessoas ao redor olharam. Algumas pararam, congeladas. Outras viraram o rosto, fingindo que não viram nada. Você já reparou como muita gente prefere não enxergar quando algo injusto acontece? Meu pai agarrou o braço da Ivana e gritou coisas horríveis. Coisas que uma criança nunca deveria ouvir. Coisas que ficam gravadas para sempre. E eu vi os olhos da Ivana se encherem d'água. Ela tentou falar alguma coisa. Tentou se explicar. Tentou se defender. Mas meu pai não deixou. Ele a expulsou dali como se ela fosse lixo. Como se ela não valesse nada.
E quando ela correu, quando eu vi aquela menina desaparecer no meio da multidão, eu senti um aperto na garganta. Mas não era um aperto comum. Era diferente. Era como se meu corpo estivesse tentando segurar alguma coisa que nunca tinha saído. Como se algo estivesse subindo, pressionando, pedindo passagem depois de anos preso. Você já sentiu isso? A sensação de que algo dentro de você quer explodir, mas não sabe como sair? Eu levei a mão ao pescoço. Meu corpo inteiro começou a tremer. E foi aí que o som aconteceu. Não foi bonito, não foi limpo, não foi perfeito. Foi fraco, foi quebrado, saiu torto, mas foi som. E naquele instante, meu pai congelou. O rosto dele perdeu a cor. Os olhos se arregalaram. O corpo, que sempre parecia tão firme, vacilou. E eu vou parar aqui por um segundo, porque eu sei exatamente o que você quer saber agora. Você quer ouvir a palavra que eu disse. Eu já vou te contar. Eu prometo. Mas antes você precisa entender o impacto desse momento, porque naquele segundo, o homem que se achava dono do mundo, que achava que podia controlar tudo, ficou menor que uma criança. E nada, absolutamente nada, voltou a ser como antes. Meu pai caiu de joelhos na minha frente. De joelhos. Eu nunca tinha visto ele assim. Ele que sempre esteve acima de tudo, sempre mandando, sempre olhando de cima, sempre se comportando como se nada pudesse atingi-lo, estava ali, com os olhos arregalados, o corpo rígido, a expressão vazia de quem acabou de perder o chão. Filha, fala de novo. A voz dele saiu baixa, trêmula, quase um pedido, quase uma súplica. Você já viu alguém poderoso implorar por alguma coisa? Eu senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto e nem sabia de onde elas vinham. Eu só sabia que algo dentro de mim tinha rompido um muro antigo, pesado, que eu carregava desde que nasci. Minha boca tremia, meu peito subia e descia rápido demais. E eu fiz força, força de verdade, como se eu estivesse empurrando anos de silêncio para fora de uma vez. E eu consegui dizer, do jeito mais imperfeito e mais lindo, pá. O rosto dele simplesmente desmoronou. Não foi choro bonito, não foi contido, foi um colapso. Ele me puxou para o peito com tanta força que parecia ter medo de que eu desaparecesse se me soltasse. E eu senti o coração dele disparado contra o meu. E eu repeti, agora com mais coragem, mais firme: papai! E a praça inteira pareceu prender a respiração. Você consegue imaginar isso? Um lugar cheio de gente, parado, por causa de uma única palavra? Mas enquanto todos olhavam para nós, meu pai levantou os olhos procurando desesperadamente alguém. A Ivana. E ela já tinha sumido. Foi nesse instante que uma sensação estranha tomou conta de mim. Eu estava feliz, muito feliz. Mas ao mesmo tempo, eu estava com medo. Medo porque eu sabia uma coisa que ninguém ali parecia perceber ainda. Eu sabia que a Ivana tinha me dado o maior presente da minha vida e que meu pai tinha respondido com crueldade. E lá, no fundo, bem no fundo do meu peito, eu sabia que isso não podia ficar assim. Porque toda vez que um milagre nasce da dor de alguém, o preço sempre volta depois. Agora deixa eu te falar uma coisa olhando diretamente para você, como se eu estivesse aí do seu lado, sem ninguém mais ouvindo. Você já viveu um silêncio que ninguém ao redor parecia perceber? Eu já. E eu aprendi da forma mais dura possível que o que muda uma vida, às vezes começa pequeno, muito pequeno, uma decisão tomada com medo, um gesto feito no impulso, uma pessoa que aparece do nada, e muda tudo. E agora deixa eu te perguntar com toda sinceridade, você acha que chegou até aqui por acaso? Porque se você ainda está assistindo, é porque alguma coisa nessa história já tocou você. Alguma frase, alguma sensação, alguma lembrança. E é exatamente por isso que isso tem tudo a ver com você. E com esse canal. Se você chegou até aqui, é porque você gosta de histórias que não passam batido. Histórias que deixam marca. Histórias que fazem a gente pensar, sentir e lembrar do que realmente importa. Então eu vou ser direta, sem rodeio nenhum. Se inscreve agora. Não daqui a pouco. Não depois. Não quando terminar. Agora. Porque quando você se inscreve, você não está só clicando num botão.
Você está dizendo, eu quero mais histórias assim, eu quero mais verdades assim. Eu não quero esquecer o que eu senti aqui, e eu te prometo uma coisa, se você ficar comigo nesse canal, você vai ouvir histórias que vão mexer com você do começo ao fim, histórias que ficam ecoando na cabeça mesmo depois que o vídeo acaba. Então respira, fica comigo, porque agora eu preciso te contar o que aconteceu depois que eu levei minha voz para casa. Naquela noite, a minha casa parecia diferente. E não foi porque os móveis mudaram, nem porque as luzes estavam mais fortes. Foi porque o som existia. Pela primeira vez, a casa não era só eco e passos distantes. Eu falava frases curtas, como quem aprende a andar depois de muito tempo parado. Quero água, tenho sono, pai. E cada palavra que saía da minha boca parecia um tesouro raro. Algo que precisava ser guardado com cuidado. Você consegue imaginar descobrir sua própria voz assim, aos poucos, como se estivesse conhecendo uma parte nova de si mesmo. As empregadas choravam escondido pelos corredores. Os funcionários paravam onde estavam, fingindo arrumar alguma coisa, só para ouvir mais um pouco. E meu pai me olhava como se eu fosse um milagre ambulante. Como se eu fosse a prova viva de que algo impossível tinha acontecido dentro da própria casa dele. Só que, junto com a emoção, eu vi outra coisa no rosto dele. Cálculo, um olhar que media, que analisava, que tentava entender. E aquilo me deu um arrepio. Você já sentiu quando a alegria de alguém vem misturada com algo que não combina? Ele estava feliz, sim, mas eu sentia que ele queria entender o como. E quando uma pessoa como meu pai quer entender o como, não é por curiosidade, é por controle. Essa sensação ficou martelando em mim enquanto eu deitava na cama. O quarto parecia o mesmo, mas eu não era mais. E antes de dormir, eu disse do jeito mais claro que consegui, usando cada pedacinho da minha voz recém-nascida. Quero voltar na praça. Quero agradecer a Ivana. Meu pai hesitou. Foi um silêncio curto, mas pesado. E eu vi claramente que dentro dele tinha uma briga acontecendo. A briga entre o orgulho e a gratidão. Entre reconhecer alguém ou se sentir acima de tudo. No fim, ele concordou. Mas não foi um sim tranquilo. Não foi um sim leve. Foi um sim carregado de sombra. E eu senti que voltar àquela praça não ia ser só um agradecimento. Ia ser o começo de algo que eu ainda não conseguia entender. No dia seguinte, eu voltei para a praça com meu pai. O caminho inteiro pareceu mais curto e mais longo ao mesmo tempo. Meu coração estava acelerado. Dentro do carro, eu repetia palavras bem baixinho, quase em segredo, só para ter certeza de que aquilo ainda era real. Como se eu parasse de falar, tudo pudesse desaparecer. E quando eu vi a Ivana, eu corri. Corri sem pensar. Corri como se meu corpo soubesse exatamente para onde precisava ir. Eu abracei ela com força, apertado mesmo, como se eu quisesse devolver naquele abraço tudo o que ela tinha feito por mim. Obrigada. Obrigada por me dar minha voz. As palavras saíram meio emboladas, mas sinceras. Ivana sorriu, só que não era um sorriso leve. Tinha algo ali, um cansaço antigo, um peso de quem já aprendeu cedo demais a não esperar nada do mundo. Você já reconheceu isso no sorriso de alguém? Aquele sorriso que existe, mas carrega história? Meu pai chegou logo atrás. O jeito dele tentava parecer gentil, a postura controlada, a voz mais baixa do que o normal. E então ele fez a pergunta que mudou tudo. Com aquele tom de homem que acredita que sempre pode conduzir a situação, ele disse: "O que tinha naquele frasco?" E foi como se o ar da praça tivesse mudado. Eu senti. Você também sente quando algo muda num ambiente, mesmo sem ninguém falar nada? Ivana respirou fundo antes de responder, como se estivesse abrindo algo sagrado demais para ser dito em voz alta. Ela falou da avó, falou da receita, falou do chá feito com cuidado, no tempo certo, com as plantas certas. Enquanto ela falava, eu olhava para o meu pai. E ele não estava apenas ouvindo. Ele estava gravando. Era o mesmo olhar que ele usava em reuniões importantes. Como quem escuta um código secreto. Como quem enxerga valor onde ninguém mais vê. E naquele instante eu soube. Aquilo não era curiosidade.
Aquilo era interesse. E agora eu quero que você me responda nos comentários, sendo bem sincero comigo. Você acha que meu pai ia fazer a coisa certa com essa informação? Ou você também sentiu que vinha algo ruim daí? Escreve o que você acha, porque as pistas já estavam todas ali. E eu quero saber se você está enxergando elas comigo. Meu pai convidou Ivana para ir para nossa casa. Falou bonito, falou manso. Falou como quem faz caridade e espera reconhecimento por isso. Você merece ser bem tratada. Venha comer com a gente. Karina gosta de você. E eu confesso, eu fiquei feliz. Eu queria a Ivana perto. Queria dividir minha nova vida com a pessoa que tinha me dado algo tão precioso. Mas, ao mesmo tempo, eu não era boba. Você já sentiu quando algo parece bom demais, mas alguma coisa dentro de você aperta? Eu sentia que aquele convite tinha uma segunda intenção, mesmo sem eu conseguir dar nome a ela. Quando Ivana entrou na mansão, eu vi o choque no rosto dela, os olhos passeando pelos quadros enormes, pelas escadas largas, pelo brilho do chão que refletia tudo. Era como quem entra em um sonho, mas sabe que aquele sonho não é seu. E meu pai gostava daquela diferença. Ele gostava de ver o contraste, gostava de sentir o poder que aquela casa representava. Você já percebeu como algumas pessoas se sentem maiores quando o outro se sente pequeno? Nos primeiros dias, ele deu tudo. Roupas novas, comida farta, brinquedos caros, tudo embalado em gestos de bondade. Ivana agradecia, sorria, tentava retribuir, mas eu percebia uma coisa que ninguém mais parecia notar. Ela não relaxava de verdade. Os ombros sempre tensos, o olhar atento, o corpo pronto para recuar a qualquer momento, como se o instinto dela estivesse sussurrando o tempo todo. Cuidado. E deixa eu te dizer uma coisa que a vida me ensinou cedo demais. Instinto de gente que já sofreu, quase nunca erra. E eu sabia lá no fundo que aquela gentileza não vinha sem um preço. Uma noite, Ivana estava comigo no jardim. O céu estava bonito, calmo demais, estrelas espalhadas como se nada de ruim pudesse acontecer ali. E foi justamente por isso que eu perguntei, quase num sussurro, por que você tinha aquilo? Ivana ficou em silêncio por alguns segundos. Olhou para longe, como se estivesse buscando a resposta em um lugar que só ela conhecia. Então, ela disse que a avó tinha ensinado antes de morrer. Disse que era uma herança, um tesouro, algo poderoso demais para ser usado sem cuidado. Você já ouviu alguém falar de algo importante assim, com respeito quase sagrado? E então ela começou a falar da receita. Falou das folhas colhidas bem cedo, antes do sol ficar forte. Falou do tempo exato de ferver, nem um segundo a mais. Falou do pote de vidro, nunca de metal. Falou do cuidado, como se cada detalhe fosse uma promessa. Mas enquanto ela falava, eu senti um frio subir pela espinha. Não por causa da história, mas por causa do que estava acontecendo ao nosso redor. Eu vi meu pai observando de longe, parado, quieto demais, com aquele olhar que não pisca, como se estivesse memorizando cada palavra, como se estivesse transformando algo sagrado em informação. Você já sentiu esse tipo de coisa? Quando alguém escuta, mas não para entender, para usar? Meu peito apertou. Eu tive vontade de pegar a mão da Ivana e correr dali. Correr sem olhar para trás, como se ainda desse tempo de salvar alguma coisa. E agora eu quero te fazer uma pergunta bem séria. E quero que você responda nos comentários de verdade. Você já confiou em alguém e depois percebeu que essa pessoa só queria usar o que você tinha? Pode ser um talento, uma ideia, um sentimento, uma amizade. Porque foi exatamente isso que eu senti naquele jardim. E quando esse tipo de sensação aparece, raramente é por acaso. O dia em que meu pai expulsou Ivana, eu nunca vou esquecer. Nunca. Ele chamou ela no escritório com aquele tom que não aceita resposta, seco. Final. Eu tentei segurar a mão dela, tentei impedir, mas ele separou a gente como se aquilo não significasse nada. Eu fiquei no corredor, parada, com o peito apertado, sentindo algo muito errado se aproximar. E então, eu ouvi a voz dele, fria, sem emoção nenhuma. Você já me deu o que eu queria. Agora vá.
Você já ouvia alguém ser descartado desse jeito? Como se tivesse cumprido uma função. E pronto? Quando eu entrei no escritório, a cena ficou gravada para sempre em mim. Ivana estava com lágrimas nos olhos, segurando uma mochila pequena. Tudo o que ela tinha no mundo cabia ali. E meu pai estava em pé, com aquela expressão de quem acha normal descartar pessoas. Como se fosse apenas mais uma decisão de negócios. Algo dentro de mim estourou. Eu gritei. E não foi qualquer grito. Foi o primeiro grito consciente da minha vida. Eu gritei com a minha voz recém-nascida, ainda frágil, ainda tremendo. Para! Ela não fez nada! Você consegue imaginar o que é descobrir sua voz e usá-la pela primeira vez para enfrentar quem sempre mandou? Ali, naquele segundo, eu entendi o verdadeiro poder da voz. Não só falar, mas defender. Meu pai não parou. Ele ignorou meu grito, ignorou minhas lágrimas, ignorou tudo. Ele empurrou Ivana para fora. E quando ela passou por mim, ela me olhou. Um olhar tão cheio de tristeza, tão profundo, que foi como se alguém tivesse derrubado um copo dentro de mim. E tudo começou a vazar. Esperança, confiança, infância. Eu caí de joelhos e usei minha voz de novo. Mas dessa vez, não foi para agradecer. Foi para dizer algo que doeu até em mim quando saiu. Eu te odeio, pai. E não foi só raiva. Foi percepção. Foi naquele instante que eu entendi uma coisa terrível e definitiva. Eu já não reconhecia aquele homem como pai. Depois que Ivana foi embora, meu pai virou outra pessoa. Ou talvez ele só tenha parado de fingir. Porque foi como se algo dentro dele tivesse finalmente encontrado o que queria. Ele se moveu rápido, muito rápido. Reuniu advogados, equipe de laboratório, especialistas em marketing. Pessoas que sabiam transformar qualquer coisa em produto. Você já viu alguém transformar dor em oportunidade? Ele criou embalagem, criou discurso, criou promessa. Escolheu até o nome com cuidado, como quem sabe exatamente onde tocar. Chá da Esperança. Só o nome já fazia as pessoas acreditarem. E então, ele começou a vender. Caro, muito caro. Caro demais para quem não tinha nada. Mas estava disposto a perder tudo por um talvez. Eu vi gente desesperada comprando. Eu vi famílias inteiras fazendo fila. Eu vi reportagens emocionadas na televisão. E eu vi meu pai sorrindo. Não para as pessoas, mas para os números. Você já sentiu vergonha de alguém que você ama? Porque eu senti. Eu sentia um peso no peito toda vez que via aquele nome estampado nas telas. Porque eu sabia a verdade. Aquilo não tinha nascido de um laboratório. Não tinha nascido de um plano genial. Aquilo tinha nascido de um gesto de amor da Ivana. E meu pai estava transformando isso em mercadoria. E o pior, o que mais me dava medo, era saber que ele nem tinha certeza se funcionaria com todo mundo. Ele estava apostando. Apostando na dor alheia, na esperança de paz, no silêncio de crianças. Você consegue imaginar isso? E eu assistia tudo de perto, como quem vê uma queda anunciada. Sem saber exatamente quando, mas tendo certeza de uma coisa. Quando a esperança vira produto, o preço sempre é alto demais. A queda veio rápido, rápido demais. As denúncias começaram a aparecer uma atrás da outra. Gente dizendo que não funcionou. Pais chorando diante de câmeras. Médicos questionando tudo. Processos chegando sem parar. O castelo que meu pai construiu em cima da esperança alheia começou a rachar. E junto com o dinheiro, ele perdeu algo que sempre achou eterno. O respeito. As pessoas que estavam ao redor dele por causa do poder desapareceram. Os telefonemas pararam. As visitas sumiram. A casa foi ficando vazia. Corredores silenciosos, salas enormes sem ninguém. Uma mansão que parecia grande demais para um homem só. Você já viu alguém perder tudo aquilo que achava que definia quem ele era? Eu via meu pai andando de um lado para o outro, inquieto, tentando negar o óbvio. E eu não aguentava mais ver ele afundar sem encarar a verdade. Foi numa noite de vento forte, daquelas que fazem a casa gemer, que bateram no portão. O som ecoou pelo vazio. Eu fui junto quando ele abriu, porque alguma coisa dentro de mim dizia que aquilo era importante. E quando o portão se abriu, era a Ivana, molhada pela chuva, cabelo colado no rosto, mas com o olhar firme.
mais forte do que nunca. Meu pai ficou sem reação. Parecia estar vendo um fantasma do próprio passado. Ela não perdeu tempo. Não rodeou. Disse direto com uma calma que doeu mais do que qualquer grito. Eu sabia que você só queria usar a receita. Por isso, eu te contei uma versão falsa. Meu pai explodiu de raiva. Gritou, avançou um passo, perdeu completamente o controle. E eu senti uma coisa estranha dentro de mim. Um alívio e um medo ao mesmo tempo. Alívio por saber que Ivana não tinha sido enganada. Medo porque aquilo significava que ela era muito mais esperta do que ele jamais imaginou. E então, quando o silêncio voltou a tomar conta do lugar, ela disse algo que ninguém esperava. Eu vim dar a receita verdadeira, mas só com uma condição. Naquele instante, tudo parou. E agora eu quero que você me responda nos comentários com total sinceridade. Se você estivesse no lugar dela, você ajudaria de novo depois de tudo o que sofreu? Ou teria ido embora para nunca mais olhar para trás? Eu quero saber o que você faria, porque aquela pergunta não mudou só o destino do meu pai, mudou o destino de todos nós. A condição da Ivana foi simples. Simples de entender e completamente impossível para o meu pai. Ela olhou direto nos olhos dele e disse sem tremer a voz: se você quiser a receita real, você vai distribuir de graça, para quem precisa, sem lucro. O silêncio que veio depois foi pesado. Eu vi meu pai travar. Literalmente, o corpo rígido, o maxilar contraído, o olhar perdido, como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dos pés dele. Eu vi o ego dele lutar por dentro. Vi o orgulho tentando se defender. Vi o homem que sempre teve tudo, sem saber o que fazer. E naquele segundo, eu enxerguei com clareza a pergunta mais importante da vida dele estampada no rosto. Quem eu sou, se eu não tiver dinheiro? Você já se fez essa pergunta alguma vez? Quem você é quando tiram aquilo que te define? Meu pai tentou argumentar, tentou rir daquele jeito nervoso, tentou dizer que aquilo não fazia sentido, que o mundo não funciona assim, mas eu não deixei. Eu dei um passo à frente e falei com a minha voz, agora firme, inteira, sem medo. Pai, essa é a sua chance. Ele me olhou confuso. Essa é a sua chance de provar que você não é só um homem que compra coisas. Essa é a sua chance de ser alguém que devolve. De ser lembrado não pelo que acumulou, mas pelo que fez. E então, eu vi algo que eu nunca tinha visto na minha vida. Meu pai chorando, não de raiva, não de frustração, de vergonha. Uma vergonha limpa, que quebra, que desmonta. Ele respirou fundo, baixou a cabeça e aceitou. No dia seguinte, algo que ninguém esperava aconteceu. A fábrica mudou de destino. As máquinas que antes serviam ao lucro passaram a servir pessoas. O chá verdadeiro começou a ser feito do jeito certo, com o cuidado certo, com o tempo certo, e começou a ser distribuído, de graça, em hospitais, em centros comunitários, em lugares esquecidos, aqueles onde ninguém ia porque não dava lucro. E eu vi histórias acontecerem diante dos meus olhos. Eu vi crianças dizendo, mãe, pela primeira vez. Eu vi pais desabando em lágrimas. Eu vi gente que já tinha desistido, voltando a acreditar. Você consegue imaginar o que é ouvir uma palavra e saber que aquela palavra nunca tinha existido antes? Eu vi pessoas se abraçando sem se conhecer. Eu vi esperança andando pelas ruas e eu vi meu pai finalmente entendendo. Ele me olhou, com os olhos vermelhos, e disse algo que eu nunca vou esquecer. Eu achava que ter voz era mandar, mas ter voz é servir. Naquele momento, eu abracei a Ivana com força, porque ali eu entendi tudo. No fim, a minha voz nasceu por causa de um líquido dourado. Mas a minha vida mudou por causa de uma menina que o mundo ignorava. E agora eu vou falar diretamente com você, sem metáfora, sem rodeio. Porque se você chegou até aqui, essa história também mexeu com você. Se inscreve no canal agora se você quer mais histórias intensas, humanas, cheias de viradas e mensagens que ficam ecoando depois que o vídeo acaba. Deixa o like, porque isso faz essa história chegar em mais pessoas que talvez estejam vivendo em silêncio agora.
Compartilha esse vídeo com alguém que já se sentiu sem voz, sem coragem, sem espaço, sem chance. Porque às vezes uma história é o empurrão que muda tudo. E comenta aqui embaixo, bem específico mesmo. Qual foi a parte que mais te arrepiou? O líquido dourado? A expulsão da Ivana? A queda do meu pai? Ou a condição impossível? Eu leio de verdade. E se você quiser ir ainda mais fundo, responde também isso nos comentários. Se você tivesse um chá capaz de realizar um milagre, você venderia ou daria para quem precisa? Essa resposta diz muito sobre quem você é. Obrigado por ficar comigo até o fim. E nunca esquece disso. A sua voz, mesmo que tremendo, pode mudar alguém. A gente se vê no próximo vídeo.